Vamos lá, então. O que que a gente vai fazer com esse nosso bate-papo, tá? A ideia é que a gente consiga trazer um compilado de novidades da área da tecnologia para a gente entender o que que aconteceu essa semana. O que Tá. aconteceu essa semana de importante, tá? Aqui, na minha visão, me corrija se eu estiver errada. Mas a gente tem o maior evento de tecnologia acontecendo em Las Vegas, né? O CES 2025. E eu vi muitas notícias sobre isso, né? Enfim, de novidades que aconteceram. Tenho algumas dúvidas, na verdade, e eu queria aproveitar esse espaço para a gente trocar essa ideia. Então, assim, lá aparece de tudo, né? Tem robô que assopra a tua comida para ficar fria para tu conseguir comer. Tem o robozinho agora que junta, né, a tua bagunça do chão, não só limpa, o robozinho aspirador agora tem perninhas para subir a tua escada para conseguir limpar o piso de cima, então tem muita coisa. E o que me chamou a atenção é que tem muita novidade em tecnologia para a área da saúde também. Então, assim, bastante coisa para essa área. Por exemplo, teve um anel que ele tem inteligência artificial e ele vai te monitorando. Ele foi. São mais de 100 ou 1000, se eu não me engano. Vou olhar aqui que eu tenho. São mais de 100 mil revistas de medicina que alimentaram essa inteligência artificial para que ela entendesse o máximo possível de medicina e conseguisse te monitorar e te trazer informações, né, sobre a tua saúde em tempo real. E dizer que é virose. E dizer que é virose, que nem os E dizer que médicos é fazem. virose. Né? E dizer Exatamente. que é virose. Isso que eu fiquei até um pouco na dúvida, assim, até onde são realmente novidades úteis ou são reformulações de coisas que já existem no mercado, como, por exemplo, smartwatch, enfim. Quanto de Cara, fato isso é relevante? não, esse evento ele é uma loucura, tá? Porque é um evento em que as grandes empresas, algumas nem tão grandes assim, aproveitam para fazer grandes anúncios, tá? Tinha um tempo que a Microsoft, por exemplo, tinha o dia da Microsoft de anúncio lá, né? O Samsung tem o dia de anúncios da Samsung, era o grande boom. Cara, tem muita coisa acontecendo, o mercado está muito agitado, mas esse evento especificamente foi marcado por coisas bem legais e outras nem tanto. Por exemplo, eu tenho um robozinho que vai juntar o teu papel no chão. Cara, pelo amor de Deus, se dobra e junta, né? É mais fácil, né? Mas enfim, coisas legais estão acontecendo. É bacana tu ver a utilização de inteligência artificial, utilizar mecanismos de coleta de informação. Outro dia eu estava falando sobre isso, né? Você tem esse campo nublado entre automação de coleta e já avaliação e diagnóstico, né? Tinha um tempo que você tinha ferramentas para coleta e você tinha uma outra ferramenta depois para diagnóstico. Agora você está juntando tudo. Assim, quanto que isso está prático, quanto que está efetivo, quanto está pronto para o mercado é uma questão sempre a se questionar. Mas o ponto todo vamos lá, se você tem um lançamento novo, essa talvez seja a primeira e também a pior versão que você usa desse produto daqui para diante só para melhorar, entende? Então, eu acho que esses avanços vão fazer diferença, sim. Enfim, e há em todos os lugares, né? E há onipresente. Exatamente, o que me gerou essa dúvida geralmente é justamente essa questão da saúde. Hoje são tecnologias muito caras, né? Que a gente provavelmente vai demorar muito para conseguir implementar. Não, tu não tá, assim, na Não? verdade tua ótica tá errada, tá? O que que acontece? Em 2018, 2019, fizeram um levantamento, cara, e o negócio de saúde nos Estados Unidos representava um negócio de 3 trilhões de dólares, né? O negócio de saúde só nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, se estimava que na época tinham 5 trilhões de dólares impressos, tá? Então, se é o orçamento de saúde de 3 trilhões, cara, pô, o circulante é bem maior, né? Porque a gente tem essa bolha sempre para explodir, que cara, tem 50, 60 trilhões em números no banco, mas de dinheiro papel é 5, 10% disso. E, cara, 3 trilhões é um negócio de saúde. Então, se tem uma coisa que o americano é cismado é com alternativas para conseguir ter soluções de saúde mais eficientes, né? Ou pelo menos algum apoio para diagnóstico, alguma coisa dessa natureza. Nos Estados Unidos, saúde é muito caro. Então, qualquer coisa que se faça nessa direção lá vai fazer uma diferença brutal, gigantesca, tá? Outro ponto cara, é caro comparado a quê? Comparado a aquele equipamento profissional, sabe? Então, tipo, poxa, um scanner profissional custa algumas dezenas de milhares de dólares, sabe? Aí você vem para um scanner menor, que não tem a mesma assertividade, mas, poxa, ele já começa a te ajudar a responder uma série de questões. Tá tudo pronto para o mercado, tudo confiável? Não, sem dúvida, o aparelho grande ainda é o que faz a diferença, mas você tem uma primeira boa resposta, né? Eu acho que, sabe, aquele diagnóstico inicial acessível para mais gente,
é democratização da saúde. Eu acho que esse é o grande lance. Tá? A tecnologia vem para democratizar as coisas. Você está dando acesso a coisas para gente que não teria acesso. Se lá nos Estados Unidos já é caro, imagina aqui no Brasil, onde a gente tem um tantinho de desigualdade, né? Enfim, Até vamos isso se que você avaliar. falou antes sobre a questão de coleta de dados cada vez né, maior, porque com esse avanço da tecnologia para dentro da nossa casa, né, com TV, com geladeira, com tudo sendo muito ligado à internet, à inteligência artificial, isso também é uma fonte de coleta de dados para atividade de consumo também, né? Então, Sem acho dúvida. que tudo isso vai se reverter para o mercado em algum momento, já provavelmente já está se revertendo e cada vez mais, né? O mercado quer te oferecer, assim, ainda bem, né? Porque lá no início da internet, pra quem é velho, vai lembrar que, cara, o que você recebia? Você recebia spam de oferta de, sei lá, de Viagra, né? Agora, pelo menos, a princípio, quando essa oferta vem, é porque a princípio você precisa dela, que você andou falando pra alguém, né? Mas, ó, esse é um exemplo, essa questão dos wearables, meu Deus, meu inglês é terrível, né? Aqui eu tenho um anelzinho, né? Esse aqui é o anelzinho, cara, tá no Brasil já, anelzinho da Samsung, tá? Esse anelzinho, ele tem aqui embaixo, ele é feio, né? Quer dizer, é feio porque ele é preto. Ele parece um anel de coquinho. Mas ó, aqui dentro, tá vendo que ele tem uma luzinha, ó? Uhum. Isso aqui são sensores, tá? Tu coloca no teu dedo, o ideal é que tu coloque nessa posição aqui e conecta com Bluetooth com o teu celular. Então, cara, ele coleta tudo, a hora que você vai dormir, a hora que você acorda, se você se mexeu de noite, né? Tipo, com uma precisão muito maior, frequência cardíaca, porque os smartwatches eu tenho também, você também deve ter, mas, cara, os Uhum. smartwatches, eles às vezes ficam meio soltos no braço, né? Sim. Então, a precisão nunca é tão grande. Aqui, desse jeito, cara, batata, frequência cardíaca, saturação, do nível de saturação do sangue, tá, uma coisa sendo coletada o tempo inteiro. E é um sensorzinho. Ainda é uma coisinha cara, ainda é um brinquedinho caro. Mas, cara, a quantidade de informação que ele coleta 24/7, né? Uhum. Você olhando direitinho teu comportamento. Essa noite você dormiu muito bem. Pá, você tá com um nível de estresse meio alto, porque a tua frequência cardíaca, combinado com teu sono ruim, combinado com... Ou seja, e pode até não ser uma coisa que vai ser tão importante para você ter automação de diagnóstico, mas, cara, imagina você chegar pro teu médico com, olha, tá aqui, ó, tá aqui o resultado. Fiz exercício físico, tá aqui, ó. Né? Tipo, o relógio coleta, mas aqui coleta com mais precisão. Acho que esse é o exercício, né? Mas Mas não é ele, feio. ele, ele entrega esse diagnóstico Não, ele com entrega. todas as informações? Entrega continuamente, né? Então você tem um mecanismo. Isso aqui já não é novidade, de novo, tá para vender no Brasil, Uhum. já tá no Brasil. A gente vem com um estojinho bem legal e tal, um estojinho bonito, né? Aquela coisa toda, mas, cara, na prática é coleta de informação o tempo todo, né? Você tem informação sendo coletada o tempo todo e você tem lá o teu aplicativo de saúde, né? Se você entrar no teu iPhone, no teu celular, né? Seja, esse aqui não conversa bem com o iPhone. Eu tenho dois Uhum. celulares, tipo, eu sou o cara que tem dois celulares. Mas olha só, ele conversa bem com teu Android, por exemplo, e vai alimentando lá nas informações de saúde todas as informações de coleta. É bem legal. Bem interessante. Porque eu vejo muita discussão. Quando eu comecei a pesquisar sobre a feira de tecnologia, eu vi muito comentário das pessoas: isso é tudo para coletar dado para fazer a gente comprar mais. Ah, sempre. Sabe? Então, assim, toda uma teoria da conspiração, né, que envolve isso, assim. E, cara, eu vou te dizer que também, eu acho que também é usado para isso. Só que não é comprar mais, talvez seja comprar melhor, talvez seja tu receber a informação correta, Ah, não, porque vai vamos coletar dados para isso, ok, mas... Mas não vamos ser ingênuos, né, cara? Tipo assim, ó, as pessoas já alimentam no Instagram, por exemplo, colocando informação Exato. sobre onde elas estão, já estão falando sobre os seus hábitos. Eu sempre falo, né? As pessoas dizem, nossa, como é que o Google sabe tanto sobre mim? Bicho, tu usa Gmail? Usa, né? Então, quando você vai, toda vez que você fica atualizando e-mail, você manda a tua posição, onde é que você está. Então, assim, você tem um cara que está o tempo inteiro vendo o que você está fazendo, onde você está indo. Então, eu entendo que essa preocupação com a privacidade ela é importante. Né? É importante que você saiba, que você veja os termos de serviço, que você tenha cuidado com isso. Mas eu acho que a gente entrou num caminho meio que sem volta, sabe? Não, mas nossa, eu tomo super cuidado, não tenho rede social nenhuma, não faço nada. Cara, primeira pessoa que organiza tuas fotos e te tagueia, por exemplo, já é suficiente para, opa, já sei quem você é e com quem você se relaciona. Não tem muito como Não tem pra onde contornar, eu correr, acho. né? Não tem pra onde correr mais e as pessoas estão cada vez mais ativas na internet, independente de rede social. Hoje tu depende da internet, da tecnologia, não, né? Indifere por onde.
o meio, mas tu tá lá. De alguma forma, tu É, tá lá. Não tem como. e essas feiras, né? Essas feiras são super importantes porque, de fato, você tem também um teste de reação das pessoas, né? Como que as pessoas vão reagir a certas novidades, né? Essa reação pode ser positiva, pode ser negativa, né? Então, por exemplo, anos atrás, a Meta, Facebook lá, detectava automaticamente que você postava uma foto e tagueava quem eram as pessoas que estavam na foto. As pessoas não se sentiram muito confortáveis com isso, né? Então eles pararam de fazer. Ah, isso significa então que a Meta já não sabe mais quem está nas fotos? Claro que sabe, né? Tipo, a questão é só que agora eu não te avisa mais, né? Mas, cara, é interessante você testar a reação, né? É engraçado como, às vezes, muitos eventos que são ditos polêmicos ou coisas que geram uma polêmica danada, depois são seguidas pelo mercado e ninguém mais fala. Por exemplo, saindo um pouco da feira, mas ainda na área de tecnologia, semana passada o Mark Zuckerberg, 2, 3 dias atrás, Mark Zuckerberg anunciou que a Meta estava descontinuando a contratação lá de uma empresa para verificação de fatos, né? Vai adotar o mesmo padrão de verificação de fatos que o X, antigo Twitter, utiliza, né? Que é a comunidade mesmo sinalizar se aquele conteúdo é verdadeiro ou falso. É louco, né? Porque quando o Elon Musk disse que faria isso, gerou uma polvorosa. Ah, o fim do Twitter, tal, 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 tal. Cara, agora a Meta com o Instagram, o WhatsApp está fazendo a mesma coisa. Exato. Doido, né? Enfim, testar a reação. Uma coisa sobre a feira até, que falando dessa questão da reação, eles apresentaram lá robôs humanoides, né, que eles andam, falam, e eles estavam apresentando eles de uma forma bem interessante, que era eles faziam o robô flertar contigo. Uau. Então tinha assim uma interação diferente do que a gente está acostumado e obviamente houveram críticas, né? De vai mudar a nossa forma de se relacionar, os robôs estão tomando o lugar das pessoas, as pessoas não vão mais interagir entre si. Mas eu achei muito interessante porque a partir do momento que tu consegue fazer algo tão humano quanto flertar, tu tá permitindo que esse robô humanoide ele se expresse criativamente, coloquialmente. É diferente do que a gente está acostumado a enxergar de robôs, né? Que a gente geralmente tem essa visão um pouco mais dentro de caixinhas. Eu acho que, assim, você está familiarizado com o conceito das Big Three, não? Uhum. Tem gente que defende, não, tem gente que defende que você tem três tipos de negócio, né? Você tem negócio de relacionamento, você tem negócio de saúde e negócio de dinheiro, Uhum. né? Tanto é que, poxa, lá no House of Cards, o personagem principal diz aqui, cara, tudo na vida é sobre sexo, exceto o sexo é sobre poder, né? Tipo, é doido, mas existe sempre essa curiosidade, né? A gente há muito tempo flerta com isso. Teve aquele filme Her, tempos atrás, onde você falava com uma inteligência artificial. Tem a coisa agora da própria IA, da OpenAI, está respondendo as coisas com uma voz, uma entonação natural. Isso tudo gera a necessidade de experimentação, né? Cara, o que eu estou tentando fazer? Tem vários, tem filmes e séries onde um robô, a princípio, simula o comportamento humano e serve para fins de entretenimento adulto, se é que você me entende. Cara, isso é tema batido. O ponto todo é a gente começar a perceber a ampliação dessas capacidades dessas inteligências, né? Tipo, esse é o grande ponto. Eu acho que a grande reflexão que fica é muito triste quando o melhor ser humano da sala é um robô, né? A gente precisa eventualmente redescobrir essa coisa. Como é que a gente se conecta com a gente? É muito triste. Pô, melhor ser humano. Lembra aquele filme antigo do menininho lá, do AI, Inteligência Artificial? Aham, sim. Cara, aquele filme um dia. Cara, tempos atrás eu estava pensando sobre ele, que filme alugou um triplex na minha cabeça, né? Porque foi a primeira vez, eu acho, que todo mundo torceu pro robô. Tinha o Exatamente. robô e o menininho. Que menininho chato! Exato. E o, Eu ro- também, eu e o torci pro ro- robô até o Tu final. torcia pro robô o tempo inteiro, né? E você dizia, cara, tudo que o coitado quer é a mãe. Né? Mas não é a Exatamente. mãe dele, é a mãe do gurizinho. Sabe? Você tá torcendo pro robô. Assim, coisas da vida. Eu acho que a gente tem um pouco disso, sabe? Eu acho que a gente tem esse desafio, né, de se reinventar. A gente tem esse desafio de redescobrir o que nos confere humanidade, né? A gente está com um comportamento tão pautado em script, tão robotizado, que, poxa, outro dia eu estava dizendo assim, poxa, onde que a inteligência artificial nunca vai ser melhor do que a gente? Eu fiquei pensando um tempão e o cara disse, olha, contando a nossa história, né, falando sobre a gente, né, tipo, nenhuma máquina vai conseguir saber tanto de mim quanto eu mesmo. Pelo menos eu espero. A tua Não sei. autenticidade continua sendo tua, né?
Apesar que com tantos sensores, né? Eu vou dizer que, pô, com esses anéis aí, o povo já sabe mais de mim do que eu mesmo também. Mas enfim. Ainda sobre assim, as novidades em tecnologia, eu não sei se isso é exatamente uma novidade tão recente, mas para mim é. E algo que eu gostaria de entender um pouco mais, que é sobre a inteligência artificial agêntica. Então, essa inteligência é algo que eu ainda não consegui entender o que ela faz e como que ela se aplica. Tá. A visão dos agentes é você começar a atribuir comportamento de gente. Entende? Você passa a ter capacidade plena. Né? Por exemplo, cara, a OpenAI anunciou há pouco tempo atrás um modelo chamado O3. Né? Pegaram, era o O1, né? E agora tem o O3 que ainda está em desenvolvimento, eles não liberaram. Aliás, nome coisa curiosa, né? Tipo, era para ser O1, depois era para ser O2, né? Só que o O2 é o nome de uma empresa. Daí eles pularam de O1 para O3. Né? Doideira. Mas, cara, o O3 está atingindo níveis de reasoning, né? De raciocínio, que é espantoso. Ele está passando em provas do MIT com graduação super, super alta. Recentemente, poxa, se você tem o aplicativo do ChatGPT no seu celular, você pode já fazer uma chamada de vídeo, né, com a GPT e, poxa, mostrar as coisas. Esse dia eu estava testando uma máquina dessas de café, eu mostrei para apontar a câmera e disse, como é que eu faço café? Você precisa levantar essa parte para depositar a cápsula. Daí eu apontei a mão, essa parte aqui é essa mesmo. Opa! Né? Então, esse comportamento agêntico, né, das inteligências artificiais vai nessa linha de você começar a adicionar funções de maior autonomia. Né? Há pouco tempo atrás você vê modelos da OpenAI, concorrentes também, já conseguindo ver até o teu computador e controlar o teu computador. Né? Então é esse o ponto. Né? Você vai começar a ter literalmente inteligências artificiais combinadas com também um bom recurso de automação para fazer comportamento de gente, né? Agindo, Nossa, agêntico. isso já é uma realidade, né? Não é nem mais um teste. O grande ponto é o crescimento da capacidade das IAs está sendo tá no ritmo muito acelerado, né? Tá no ritmo muito acelerado. Se você comparar as pessoas, eu sempre digo, cara, as pessoas não têm clareza sobre o que a IA pode fazer, honestamente nem eu tenho. Tá? Todos os dias eu me surpreendo com coisas que eu percebo que eu consigo fazer, sabe, ligar os pontos. Cada dia eu vou conectando pontos, tipo, meu Deus, mas dá para fazer isso também. E a cada dia aparece mais uma coisa, né? Então, a gente está num... Eu sempre digo, a gente está num momento que se assemelha muito para mim com a Revolução Industrial, né? A questão toda é que eu acho que, poxa, a gente está aí talvez num movimento até mais forte do que a Revolução Industrial, em termos de transformação da dinâmica de funcionamento das pessoas, de tipo de atividade que as pessoas executam, dinâmica de relacionamento. Cara, vai ser interessante. Eu perguntei sobre a IA agêntica, porque eu ouvi muito agora, pesquisando sobre a feira, eu ouvi muito esse termo e vi que teve um anúncio da NVIDIA, que é uma família de modelos de Nemotrons, para avanço da IA agêntica. O que seria isso exatamente? Um dos grandes pontos, né, umas grandes críticas que se faz com a IA tinha gente que previa o empobrecimento das inteligências artificiais, né, porque a princípio, poxa, elas estão sendo alimentadas hoje com dados que são produzidos por gente, e aí elas estão aprendendo. Você mesmo falou antes, a revista de medicina, né, estava gerando dados ali para poder alimentar uma inteligência artificial. Mas você já deve imaginar que boa parte dos textos, dos vídeos, das coisas do mundo já são produzidas por IA. E aí a pergunta é, poxa, você vai ter a IA alimentando ela mesma, então a tendência é que ela vai dar uma empobrecida no horizonte, né? Existem algumas inteligências artificiais, algumas iniciativas com vistas a preparar dados para treinar as IAs. Né? Tipo, IAs preparando dados para treinar elas mesmas de uma forma qualificada, né? A NVIDIA, obviamente, está apostando muito em inteligência artificial. A NVIDIA, hoje, é uma das empresas mais valiosas do mundo e a razão principal dela ser uma das empresas mais valiosas do mundo é exatamente pela capacidade dela de produzir sensores, chips e chips para processar a IA. Né? Boa parte da inteligência artificial que a gente tem no mundo hoje vem de equipamentos da NVIDIA. Então a NVIDIA, obviamente, está pisando no acelerador e está anunciando computador dedicado para IA, está anunciando tudo que coisa, a custos mais baixos, enfim. A NVIDIA está associando o crescimento dela à inteligência artificial e não podia ser diferente. De forma bastante inteligente, né?
Eu acho que é oportunista, na verdade, tá? Assim, te contando rapidamente a história, cara, a Nvidia se popularizou no mundo como sendo uma empresa que fabricava placas de vídeo, Uhum. para você colocar placas de vídeo no teu computador. O que se descobriu depois é que a tecnologia da placa de vídeo, que se pensava que isso funcionava só para vídeo, ela poderia ser utilizada para propósito geral. Você podia programar outras coisas para rodar na placa de vídeo. E aí você tem uma capacidade de paralelismo incrível. Durante muito tempo, isso permitiu acelerar o processamento, porque é muito mais rápido que o processador comum do computador, mas para coisas bem específicas, tá? Primeiro, a supervalorização das placas de vídeo aconteceu quando veio lá o blockchain e as criptomoedas, né? Uhum. Porque boa parte do código que gera as criptomoedas roda bem em placa de vídeo. Então, quem trabalha com mineração de Bitcoin, por exemplo, utiliza a placa de vídeo há muito tempo. Foi o primeiro up da NVIDIA. Depois teve essa super popularização das redes neurais artificiais, né? Que é a base aí das inteligências artificiais que a gente está vendo. Então, não seria viável você ter esse processamento acontecendo no processador comum da máquina. Você precisa de uma placa de vídeo muito boa, né? Assim, para rodar local. E a NVIDIA acaba sendo a líder nesse segmento. Então, né, foi por isso que eu digo que é oportunismo e oportunidade, né? Tipo, nossa, criamos as placas com a intenção de alimentar a inteligência do mundo. É a história bonita que você conta depois, né? Mas não foi exatamente assim. É um oportunismo, mas é um oportunismo inteligente, né? Porque eles Óbvio. conseguem se vender. Quase todo oportunismo é inteligente, né? Porque Nem eu acho sempre que é é uma ético. forma. Tem que ser ético, ok, nem sempre é ético, mas é uma forma de inteligência o oportunismo. Óbvio, Eles óbvio, identificaram uma óbvio. oportunidade de mercado absurda e deu no que deu, né? Hoje, qual é o Sim. faturamento deles? É absurdo. Não, é interessante. Você pega uma empresa que até outro dia era uma empresa de nicho, né? Quem jogava, Exato. empresa dos caras que jogam joguinhos. Eu quero uma placa de vídeo super grande no meu computador. E aí hoje em dia, pô, depois veio para os malucos que queriam criptomoeda, né, maluco? Todo respeito aí ao pessoal que investe em cripto, mas cara, nossa, preciso de uma placa de vídeo para minerar Bitcoin. E Uhum. agora, pô, bicho, o ponto todo é esse, sabe? As IAs, e essa é a grande questão, tá? Hoje, o volume de consumo de energia das inteligências artificiais, das máquinas para poder processar a inteligência artificial é muito grande. Né? Então, em termos de infraestrutura, hoje a IA não é sustentável. Né? Saiu um Uhum. estudo, o presidente da OpenAI anunciou que eles lançaram um plano mês passado em que você pagava $200 de mensalidade para poder utilizar a IA. E o Newman disse lá que, cara, estamos tomando prejuízo, né? Porque as pessoas estão usando muito mais do que nós esperávamos e, cara, os $200 não pagam nem a conta da luz. Ui, nossa. Pouquinho, só um pouquinho. O que eu ia te perguntar também, já seguindo essa linha da Nvidia, né, que eles migraram muito de uma coisa para outra, foram tomando novos mercados. Eu acho que hoje as marcas cada vez mais atentam para isso, né, a tecnologia acaba proporcionando. Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, é a Sony, que está lançando um carro junto com a Hyundai, né, e todo tecnológico, enfim, a Sony vende a parte da tecnologia para dentro do setor automotivo, então também existe essa migração, né, da tecnologia para outros setores, porque hoje tudo depende dela, né? E algo que está muito forte na feira é o setor automotivo, né? Assim, a Tesla, né? Pessoal, tem gente que gosta, de novo, você pode gostar do Elon Musk ou não gostar do Elon Musk, tá? Mas a Tesla ela teve o grande mérito de popularizar a ideia de carros elétricos aqui no Ocidente, né? No Oriente, aí você fala, não, mas eu tenho empresas na China que fazem. Tá bom, mas aqui no Ocidente, quem popularizou inicialmente, não vou discutir isso, tá? Mas quem popularizou a ideia de carros elétricos no Brasil foi exatamente a Tesla, né? E qual é a diferença da Tesla, por exemplo, para um carro de alto padrão? Você pega lá uma Tesla versus uma Mercedes, uma Tesla versus uma Volvo. Cara, a Tesla é um computador com rodas, né? É, eventualmente Mercedes, uma Volvo ainda são carros com computador, entende? Esse é o grande ponto. Então, a gente vê aí o surgimento de uma transformação na indústria automobilística, onde você tem essa transição de carros com computador para computadores com rodas, né? Uhum. E Eu aí, vi pela feira ali que eu vi era muito isso, eram computadores com rodas.
Porque ele não tem nem a mesma potência, às vezes, para quem gosta de carro mesmo, de velocidade, às vezes não tem nem a mesma potência, mas tem uma tecnologia absurda, tem telas gigantes dentro do carro, e eu não sei nem até que ponto existe real utilidade de toda a tecnologia que ele oferece, sabe? Ah, mas existe demais, assim, vamos pensar junto, né? Aqui, primeiro, carro elétrico, tem uma coisa que é o carro elétrico e as automações dentro do carro, tá? Mas você pega só o caso lá do próprio carro elétrico, né? Em termos de potência, torque, carro elétrico tem muito mais torque do que eventualmente um carro normal. A gente gosta do barulho, né? O cara que gosta de um carro esportivo, por exemplo, gosta daquele barulhão e tal, mas outro dia você viu lá um carro da Tesla batendo uma Lamborghini, não pega na rua, sabe? Tipo, uma Lamborghini parou do lado, foram as duas e não deu nem pro cheiro. Imagina, uma Lamborghini, pelo amor de Deus, né? Agora pensa comigo o seguinte, ó, imagina que você tenha um tráfego, e acho que isso não vai acontecer ano que vem, nem daqui 2 anos, tá? Mas imagina, por exemplo, um cenário onde você tem os carros negociando o cruzamento. Né? Então, você não tem mais sinal vermelho, sinal verde, sinal amarelo. Você tem os carros negociando o cruzamento e no melhor tempo, né? Tipo, eu vou acelerar, desacelerar, vou fazer. Você tem economia total, né? Você passa a ter um ponto de economia. Uma coisa que é interessante, a Volvo, anos atrás, testava, junto com a IBM, a ideia de ter, por exemplo, um caminhão atrás de outro caminhão. E aí, por exemplo, o que estavam testando? Eles estavam testando, por exemplo, que o caminhão que estava atrás, se ele ficasse a uma distância X do caminhão da frente, consumiria 30%, 40% menos combustível, porque o simples fato de estar encaixado no vácuo dele aqui, ou seja, não ter que enfrentar a resistência do ar, já fazia com que esse caminhão pudesse ter uma economia energética gigantesca. É claro que funcionava com um robô, com os dois caminhões conversando, porque se você botar um motorista num caminhão, cara, qualquer bobeadinha do caminhão da frente, o de trás bate, né? Enfim, as possibilidades são gigantescas, tá, Cami? Mas, assim, o grande ponto mas e o nosso prazer de dirigir, o prazer de ouvir o motor do carro? Enfim, aí a gente tem que verificar como que o mercado vai se adaptar para essas coisas. Mas em termos de eficiência, a coisa é boa. Eu vi, que o que me deixou na dúvida a gente precisa de uma tela gigante de TV dentro do carro? Eu sim. Não, assim, né? É claro que eu quero, sabe? Tipo... que daí pessoalmente, uma fala pessoal, o momento que eu tô no carro é o momento que eu tô sem tela, sabe? É o momento de descanso das telas. Mas quem fala em detox de dopamina, gente? Essa história, nossa, preciso de detox de dopamina. Não, eu quero dopamina, eu quero as pequenas sensações. Nosso corpo pede. Não, mas vamos lá, eu entendo o teu racional, eu acho que ele é justificado, tá? Mas vamos para outros cenários, tá, Camila? Vamos para cenários onde você está, por exemplo, num trânsito como o de São Paulo, né? E aí você tem 1h30, 2 horas para ir para tua casa e para voltar, né? E você tem trabalho para fazer. E aí você vê a marginal parada e você pensando, caramba, eu tenho que entregar um relatório amanhã, entende? Cara, nesses cenários pode ser importante, sabe? Pode fazer a diferença. Outra coisa que a gente tem que começar a pensar, Camila, assim, você é novinha, você não tem idade para essas coisas, mas no passado, me lembro uma vez que eu fui para Curitiba e, cara, sair em Curitiba para andar de carro era missão impossível, porque você não tinha, nós não estávamos com GPS, nós também tinha um mapa na mão, então você precisa conhecer o lugar. Hoje você vai tipo, você já parou para pensar que o teu Waze da vida, o teu Google Maps, ele te confere independência? Cara, você pode ir literalmente para qualquer lugar. Eu estava na Áustria há um mês, sabe? E eu andava pela Áustria, assim, eu podia andar pela Áustria inteira com independência, sem ter que perguntar os caminhos. Eu queria ir a um lugar, eu tinha uma ferramenta para me levar até lá, né? Se isso estiver mais integrado com o carro, se isso melhorar a minha experiência, por exemplo, hoje tem lá uma tela aqui no lado que está mostrando o mapa, eventualmente dependendo do modelo, eu tenho a tela aqui embaixo, mas se estiver mais integrado com o sistema do carro, tanto melhor, né? Vou te dar outros exemplos simples, né? Tipo, cara, tem gente que acha que a Siri, por exemplo, do iPhone é muito ruim. Porque você não está conversando com o assistente do carro, né? Porque o assistente do carro é terrível, né? Então, poxa, que bacana vai ser que eventualmente quando você tiver, por exemplo, uma assistente virtual bacana conversando com o teu carro e assumindo o controle das principais operações.
Claro, mais uma vez, isso levanta questões quanto à privacidade, levanta questões com relação à segurança, levanta questão com relação a um monte de coisa. Inclusive é o meu telefone que acabou de tocar junto aqui agora. Né? Mas levanta questão a respeito de tudo isso. Eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Eu acho que a gente tem essa demanda por achar formas novas aí de utilizar a tecnologia. E pensando assim que a gente está nesse nosso primeiro bate-papo aí do ano, né? A gente ainda está no dia 9 de janeiro aqui nessa conversa. O que que tu pode passar para a gente, assim, com toda essa tua visão, né, mais ampla de tecnologia, atrelada a negócios, o que que a gente trouxe de 2024 que segue em 2025 e o que a gente pode enxergar para um futuro pensando em aplicabilidade mesmo dentro de negócios? Tá? Eu acho que o grande ponto é o mercado ainda precisa ser educado, né, com relação ao que a IA pode fazer. Né? As pessoas, se você perguntar para mim qual é a principal razão, por exemplo, não só de IA, mas de outros recursos de tecnologia, deles não gerarem o valor que a gente poderia gerar com eles, cara, as pessoas dentro das empresas ainda não sabem o que é possibilidade. Né? E agora, aos pouquinhos, você vai começando, como eu disse antes, a ligar os pontos. Né? Eu acho que esse ano, o ano de 25, vai ser um ano de muitas empresas ligando os pontos. Né? Poxa, eu posso utilizar uma IA no lugar de uma URA ruim lá do passado para poder fazer atendimento ao meu cliente. Eu posso utilizar a visão computacional para acelerar processos de conferência de estoque, por exemplo. Eu posso eventualmente começar a falar sobre recursos de geração de vídeo para poder, e de música e áudio para poder gerar interação um pouco mais qualificada com as pessoas. Eu acho que a gente vai ter um ano de empresas ligando os pontos. E o mais importante, sabe, eu acho que a gente tem uma possibilidade de ganho de escala com relação a tornar mais fácil, tornar mais barato aquelas coisas que são feitas todos os dias, sabe? Eu sempre falo, cara, você não, as pessoas muitas vezes pensam na grande transformação que a IA vai trazer, na grande transformação tecnológica que você vai ter. Não, não, cara, como é que você torna um pouco mais fácil, um pouco mais barato aquilo que você faz todo dia, né? Essa ênfase que eu acho que vai começar a vir para as empresas. Tudo isso talvez combinado, inclusive, com a ideia de você ter aí uma redução de custo, a busca pela redução do custo, a busca pela eficiência operacional. Você perceber isso como oportunidade vai dar uma movimentada interessante. Bacana, bacana sempre ver a tua visão. O que eu acho interessante é tu traz essa carga de tecnologia e traz a carga de negócios. Isso é bem importante pra gente. Que no final do dia a gente tem que pagar as contas, né, cara? Assim, se eu só fizesse o que eu gosto, eu não ia nem estar falando com você. Não tô brincando, né? Que baita sacanagem. Mas, cara, Que graça! nossa, que querido, né? Que querido. Não, mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que existe essa necessidade da gente ter essa busca pela, pe- pela materialização do resultado, sabe? Existe o resultado potencial e o resultado real. Você pega, por exemplo, eu sempre digo, cara, você pega um telefone como esse aqui, né? Cara, você pegar esse telefone, o que esse telefone consegue fazer? Muito, mas muito mais do que você faz. O que ele consegue fazer? Muito mais do que eu faço. Qual é o valor potencial desse telefone? Ele é gigantesco em termos de utilidade. Agora, em termos de valor real, por que você está usando? Para ver foto no Instagram, para ver foto de postar foto de comida, foto ruim, aliás, né? Tipo, você tem uma câmera aqui que, meu Deus do céu, são câmeras incríveis. E aí por que então que o mundo entrega tanta foto ruim no Instagram, sabe? Tipo, sei lá, valor real, valor potencial, sabe? Eu acho que a gente precisa superar esses limites aí. E eu acho que para a gente acompanhar essa movimentação de a gente linkar mais tecnologia e negócios e aplicabilidade dessas novas tecnologias e entender que a gente não precisa esperar por um grande boom da inteligência artificial, né? São pequenos passos que vão gerar transformação no dia a dia. Seguindo essa carga aí que a gente trouxe, acho que a gente tem que manter essas conversas, né? Para que a gente consiga entender o que está trazendo de novidade dentro do mundo da tecnologia e como que isso se aplica na nossa realidade. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente precisa falar mais sobre, Isso. né? Ganhar familiaridade. A gente precisa ganhar familiaridade, a gente precisa ganhar, a gente precisa perceber ligar os pontos. Né? E ligar os pontos demanda experiência, demanda falar sobre, demanda exercitar, demanda tentar e errar, por que não, né?
Então, conversas assim são fundamentais. Eu estou tentando fazer mais isso, sabe? Tipo, nesse ano de 25, uma das decisões que eu tomei, você até estava comentando sobre isso no pré-show, olha que chique, né? Cara, eu estou falando mais com as pessoas nas redes sociais, eu estou tentando engajar mais, né? Para trocar ideia, para falar exatamente sobre o que eu estou enxergando. Não que eu esteja necessariamente que eu seja a pessoa mais inteligente, mas, cara, tu acaba, pela minha profissão, acaba estando inserido nesse meio de um lado tecnologia, 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 do outro empresa, empresa, empresa. Então, eu estou sempre conectando os novinhos com os velhos. a gente precisa, né? A gente precisa fazer isso funcionar de forma mais fluida. O diálogo, para mim, é o primeiro passo para isso. Sem dúvida, sem dúvida. Nem que seja para brigar, né? Mas a briga também é importante, né? A discussão é importante. Eu acho que sabe? Eu acho que às vezes a gente tem uma tendência na vida a colocar as pessoas em caixinhas, né? E, fulano faz parte dessa caixinha. E você bota um monte de adjetivos a quem mora naquela caixinha, né? E, cara, toda vez que você faz esse tipo de classificação, é uma classificação simplória, né? Você acaba tirando muito da realidade. Experienciar, né? Experienciar as coisas é importante, né? Falar, trocar ideia, ouvir, né? Meus melhores insights quase sempre acontecem quando eu estou tentando explicar alguma coisa que eu sei para alguém que não sabe, e eu descubro que eu não sabia também porque eu queria alguma coisa nova, entendeu? Ou tu pode até saber, mas tu não sabia como expressar isso, tu vai aprender na prática. Não sabia mesmo. De novo, Camila, o lance todo é o insight, sabe? É aquela conexão, você perceber a conexão nova. Né? Esse é o grande ponto. Eu preciso estar atento e eu preciso estar conversando para conseguir estabelecer essas conexões. Os pontos já estavam lá, mas eles não estavam ligados, entende? Então, conversar faz a gente ligar os pontos. Eu sempre consigo ligar muitos pontos quando eu troco ideia contigo, porque mentira. Tá falando com um especialista. Mentira. Não tô puxando o saco. Tá bom. Eu espero que quem está nos acompanhando, eventualmente, nessa conversa, também tenha conseguido ligar uns pontos a mais, né? E aí fica a chamada para ação, o famoso call to action, né? Então, cara, tá acompanhando a gente em alguma mídia, sei lá onde é que a gente vai estar publicando essas coisas, Instagram, YouTube, está ouvindo em áudio, em podcast, cara, não deixa de eventualmente comentar, né? Deixar claro pra gente que você viu, que você gostou, o que você achou que a gente falou besteira, avisa a gente, vai ser um prazer, como eu sempre digo, vai ser um prazer te ignorar, né? A gente vai continuar falando essas coisas e tentando trazer mais novidades. Às vezes foi só, isso que a gente trouxe aqui foi só um glimpsezinho, cara, teve um bocado de coisa que está sendo anunciada e que a gente precisa eventualmente começar a conectar. De novo, é sobre achar utilidade. Né? Vamos achar utilidade para tornar a minha vida, tua vida, né? Nossa vida mais fácil. Tem que ser. A vida é curta demais para ser pequena. É verdade. A tecnologia está aí para ajudar a gente a otimizar o tempo também, né? É isso aí. Perfeito. Muito obrigada pelo teu tempo, que eu sei que é limitado aí, né, Mário? Que tua agenda é difícil. Então, eu te agradeço muito por esse tempo. Só facinho, né? Estou sempre aqui para uma conversa boa, Camila. Então, a vida, os bons resultados se constroem a partir das boas conversas, né? Conversas começam a ser interessantes. E, cara, vamos tentar fazer mais. Vamos fazer, com certeza. Tá na agenda já. Toda semana a gente precisa de uma dessa. Bora. Obrigadão. E quem quiser deixar comentário aqui, por favor. Bom, assumindo que o comentário tá embaixo, não tá do lado, tá em algum lugar, enfim. Fala com a gente. Beleza? Beleza.